Na era moderna, com notícias e atualizações ao nosso alcance, pode ser muito fácil se afundar na negatividade e nas partes mais aterrorizantes do nosso mundo. Podemos nos sentir sobrecarregados pelo número de pessoas desaparecidas que existem e consumidos por quantos crimes não são resolvidos. Naturalmente, esses casos são uma grande parte do que estudamos neste canal, e claro, através do Cold Case Detective, que você pode conferir seguindo o link abaixo. Mas fazemos isso na esperança de que um dia esses casos possam ser resolvidos, e com a constante melhoria da perícia e da tecnologia de ácido desoxirribonucleico, estamos vendo um número impressionante de casos arquivados começar a descongelar e finalmente receber justiça. É uma coisa incrível que prova que sempre há esperança a ser encontrada, mesmo nos capítulos mais sombrios da nossa história. No episódio de hoje, de Detetive de Casos Arquivados, vamos discutir 3 casos que foram recentemente resolvidos. Crystal Lynn Beslanowicz. Em 4 de dezembro de 1955, uma jovem chamada Tracy Beslanowicz disse ao seu parceiro Chris que iria buscar comida no Circle K local. Porém, quando ela não retornou até às 23 horas, Chris ficou preocupado. Tracy sempre voltava para casa. Ela sempre dizia ao namorado seu paradeiro. Apesar de preocupado, Chris não acionou a polícia de imediato. Em vez disso, ele bateu nas portas dos vizinhos e desceu até o Circle K para ver se ela estava lá, mas não havia sinal de Tracy. Na manhã seguinte, às 8h40 da manhã, a 45 milhas de distância de Salt Lake City, um fazendeiro e seu filho encontraram o corpo nu de uma jovem mulher às margens do rio Provo, em Northfield, perto de Midway. O departamento de polícia local logo entrou no caso. Poucas evidências foram encontradas, mas um par de meias foi localizado, cuidadosamente dobrado sobre uma pedra. A equipe de forense também coletou várias pedras grandes e ensanguentadas nas proximidades, que suspeitavam ser as armas do crime. Como o corpo não tinha roupas e também nenhum outro pertence, incluindo identificação, as autoridades tinham uma Jane Doe em suas mãos. No entanto, eles tinham uma vantagem. A vítima não identificada tinha várias tatuagens distintas que eles esboçaram na esperança de que alguém se apresentasse quando as visse nas notícias. O plano funcionou. Chris reconheceu as tatuagens como pertencentes à sua namorada, Tracy. Aí imediatamente entrou em contato com as autoridades. No entanto, nem tudo era como parecia. Quando a polícia entrou em contato com o pai de Tracy, ele revelou suas suspeitas de que Jane Doe não era sua filha, Tracy, mas sim sua enteada de 17 anos, Crystal, que tinha o hábito de usar a identidade de sua irmã. Crystal e Chris estavam juntos há pouco mais de 1 ano, quando decidiram começar a morar juntos. O casal estava morando em um motel enquanto juntavam dinheiro para encontrar um lugar mais permanente para viver. A mãe de Crystal, Lindy Thorsen, disse que sua filha se envolveu com drogas e trabalho sexual aos 15 anos de idade. Ela também acrescentou que, cito, toda vez que Crystal voltava para casa, ela abria os braços bem largos e tinha um grande sorriso no rosto. Eu nunca a recusei. Eu sempre a amei. Como resultado desta notícia de que o corpo morto não era de Tracy, mas de Crystal, Chris se tornou o principal suspeito das autoridades policiais. Afinal, ele era o namorado de Crystal, que a havia identificado como Tracy. Um comportamento muito misterioso para um homem inocente, mas havia um problema. Chris não tinha o motivo nem os meios para ter realizado essa execução horrível. Crystal era a provedora da casa e ela apoiava financeiramente o Chris. Ele também não tinha um carro
Então parecia improvável que ele pudesse ter feito a longa viagem até onde a mulher morta foi encontrada. 3 dias depois, as autoridades pensaram que tinham encontrado ouro quando descobriram sobre um motorista de táxi chamado Herbie Fry, que era bem conhecido por sua paixão por Crystal. Ele supostamente chegou a dizer às pessoas: "Se eu não posso tê-la, ninguém pode." No entanto, não havia evidências para ligá-lo ao crime também. Apesar do caso ter esfriado com o tempo, os investigadores não conseguiram esquecer Crystal. Todd Bonner, o detetive que trabalhou no caso desde o início, notou que isso o assombrou durante toda a sua carreira. Em 2008, novas técnicas permitiram que os cientistas forenses coletassem amostras das pedras encontradas junto ao corpo de Crystal. Além do ácido desoxirribonucleico dela, o ácido desoxirribonucleico parcial de um homem não identificado também estava presente nas armas do crime. Não era uma correspondência nem para Chris, nem para Herbie Fry. Então, 5 anos depois, em 2013, uma nova ferramenta de ácido desoxirribonucleico se tornou disponível. O MVAC foi usado nas rochas encontradas na cena, permitindo que as autoridades obtivessem um perfil completo de ácido desoxirribonucleico delas. A polícia executou o perfil no Combined Ácido Desoxirribonucleico Index System e obteve um resultado. O ácido desoxirribonucleico pertencia a Joseph Michael Simpson. Simpson foi vigiado por alguns dias pela polícia até que ele descartou um cigarro que eles usaram para confirmar definitivamente que ele era o infrator. Todd Bonner, agora xerife do condado, rastreia o assassino até a Flórida no mesmo ano para prendê-lo pessoalmente. Simpson tinha um histórico colorido de crime, incluindo várias ofensas de drogas. No entanto, o mais notável é que ele havia sido libertado condicionalmente apenas 8 meses antes, após cumprir pena por assassinato. Ele foi preso em 1987 e passou 8 anos na prisão pelo crime. Em 29 de setembro de 2016, Simpson foi condenado pelo assassinato de Crystal Beslanovich. Ele foi condenado à prisão perpétua sem a chance de liberdade condicional. Embora nada possa apagar a dor de perder um filho e um irmão, pelo menos a justiça foi feita e o assassino que quase escapou, impune, está para sempre fora das ruas. Pamela Shelley. No dia 6 de janeiro de 2001, às 5h15 da tarde, Pamela Shelley foi baleada na cabeça em seu banheiro. O caso dela foi considerado muito claro e quase imediatamente classificado como suicídio. Na época em que Pam faleceu, ela estava morando com seu namorado, Ronnie Hendrick, e seus 2 filhos, Kyla, 12, e Dustin, 9. Originalmente do Arkansas, a mãe de 2 agora morava em uma propriedade rural no condado de DeWitt, Texas, a 800 milhas de distância de sua casa e de sua família. Agora ela estava a apenas 1 milha da família de Ronnie, tendo concordado em se mudar para o Texas com ele em agosto de 2000. Quando a tentativa de suicídio de Pam foi relatada pelo pai de Ronnie, ela ainda estava respirando. A ambulância que chegou veio de fora da área e precisou de direções para o hospital mais próximo. Ronnie estava mais do que feliz em ajudar, saindo na ambulância com Pamela justo quando a polícia local chegou para investigar a cena. Consequentemente, ele não pôde ser interrogado ou testado para resíduos de disparo de arma de fogo. A aplicação da lei continuou com seu trabalho independentemente, fotografando a cena. Uma única bala e manchas de sangue foram encontradas no chão, enquanto o revólver calibre .32 que Pam usou, junto com seu coldre, foram encontrados no balcão do banheiro. Depois de vasculhar a cena, os investigadores se voltaram para a família Hendrick, que estava toda presente. Eles disseram aos oficiais que Pam estava suicida, porque tinha que voltar para Arkansas, e alegaram que ela tinha que fazer isso porque sua filha estava infeliz no Texas. Eles também acrescentaram que havia um histórico de suicídio na família da mãe de 2 filhos
e que sua irmã havia se suicidado nos anos anteriores. Eles culparam particularmente Kayla, de 12 anos, por sua morte, afirmando que ela era uma criança difícil. Porém, os oficiais de investigação desconheciam que nada disso era verdade. Ao questionar Ronnie, eles foram enganados novamente, pois ele afirmou estar do lado de fora quando ouviu os disparos. Quando ele correu para dentro, encontrou sua namorada no chão. Mais uma vez, ele reiterou a história de como Pam estava chateada e deprimida por ter que deixar o Texas. Ele explicou que ela perderia seus filhos se não retornasse ao seu estado natal. Enquanto isso, Pam morreu em San Antônio. O médico legista que fez a autópsia concluiu que a causa da morte foi suicídio. A lesão em sua têmpora era consistente com um ferimento de tiro auto-infligido. Contudo, os policiais envolvidos no caso não ficaram plenamente satisfeitos com a decisão. Então eles pediram a Ronnie Hendrick para fazer um teste de polígrafo. Ele estava agendado para 2, mas não compareceu em ambas as ocasiões. Não demorou muito para que a polícia percebesse que Ronnie havia fugido e eles tiveram dificuldades para localizá-lo. O caso esfriou e foi eventualmente encerrado até 2008, quando finalmente foi reaberto. Nessa época, Ronnie reapareceu no condado de DeWitt. Ele estava preso por acusações de violência doméstica. Um oficial descobriu que ele morava na Dakota do Sul, desde que Pam faleceu. Ele realizou um teste de polígrafo sobre o caso envolvendo sua ex-namorada. E falhou. No entanto, devemos reconhecer que os testes de polígrafo são famosamente pouco confiáveis. Esse resultado negativo pode ter influenciado o comportamento de Ronnie, pois, durante o interrogatório adicional, ele finalmente admitiu a 4 testemunhas que não estava fora quando Pam tirou a própria vida. Na verdade, ele estava no quarto com ela. 4 anos depois, em 2012, a polícia tentou chamar atenção para o caso trabalhando com um novo programa de TV chamado Justiça Fria. Durante a pesquisa para o episódio, nenhuma nova evidência forense foi descoberta. No entanto, muitas outras informações foram: a família da Pam não tinha histórico de suicídio ou depressão. Eles também descobriram que Ronnie Hendrick tinha um histórico de abuso de álcool e doméstico e que ele quase matou uma ex-namorada em uma ocasião. No entanto, a informação mais reveladora foi encontrada quando o ex-marido de Pam, Jesse, foi localizado. Ele contou às autoridades que no dia de sua morte, Pam deveria voltar para casa no Arkansas e o casal iria se reunir e tentar ser uma família novamente, pois ele era o pai biológico de Kayla. Ele contou que durante uma ligação com Pam, Ronnie pegou o telefone dela e disse a Jesse que a única forma de sua namorada retornar ao Arkansas seria em um caixão de pinho. Não temos resposta para o motivo de Jesse não ter apresentado essas informações mais cedo. Embora se especule que, por causa de seus múltiplos confrontos com a lei, ele estava preso no momento de sua entrevista com a polícia, que ele havia se tornado desconfiado das autoridades e não acreditava em recorrer a elas. Ronnie Hendrick, com 41 anos na época, foi indiciado em 2012. No entanto, houve um último contratempo na resolução do caso de Pam. Como o Cold Justice foi transmitido em todo o país antes do início do julgamento, tornou-se muito difícil para as autoridades reunir um júri imparcial, levando a um eventual julgamento nulo. Porém, nem tudo estava perdido. Posteriormente, Ronnie declarou-se culpado em troca de 22 anos atrás das grades. Christy Mirac. Christy Murack, de 25 anos, era uma professora popular que vivia na Pensilvânia em 1992. Nascida na Pensilvânia em 1967, Christy Murack se formou no ensino médio em 1985 e se tornou professora. Ela se mudou para Lancaster e começou a trabalhar como professora de crianças do 6º ano, destacando-se por sua atitude gentil e carinhosa. Embora fosse particularmente próxima de sua mãe,
Christie era muito reservada sobre sua vida fora do trabalho. Como resultado, não se sabe muito ao público sobre sua vida fora da escola. Em 21 de dezembro de 1992, a sempre pontual Christie não apareceu para trabalhar, fazendo com que seus colegas e chefe ficassem preocupados. Ciente do quão incomum isso era para a jovem de 25 anos, o diretor da escola foi até o complexo de apartamentos dela. Suspeitamente, a porta estava entreaberta, então o chefe de Christie espiou para dentro. O que ele encontrou dentro foi uma cena que o horrorizou, e ele fugiu para outro prédio para chamar as autoridades. Ao chegar, a polícia rapidamente descobriu a devoção inabalável de Christie às suas fechaduras de portas e janelas. Ela era extremamente cautelosa, sempre se certificando de que tudo estava bem trancado antes de dormir. Ela agia igualmente ao sair de casa, sendo raro sua porta ficar entreaberta. Com base nisso, as autoridades deduziram que a jovem de 25 anos foi surpreendida pelo agressor ao sair de casa ou o conhecia e o deixou entrar. Christie não morava sozinha. Ela tinha uma colega de quarto que saiu pouco antes das 7 da manhã. Como Christie geralmente saía por volta das 7h45, isso deixava uma janela de tempo muito pequena na qual ela havia sido atacada. Claramente houve uma luta dentro do apartamento. Pacotes de presentes e sacolas estavam espalhados pelo chão. O fim do jovem de 25 anos foi brutalmente violento. Ela havia sido sexualmente agredida e estrangulada com o próprio suéter, suas roupas em desordem. Ela também sofreu trauma por força contundente, seu rosto estava cheio de hematomas e ela tinha a mandíbula fraturada. O ácido desoxirribonucleico do perpetrador foi retirado do corpo de Christie e debaixo dele, mas não forneceu novas pistas. Apesar do diretor da escola ter sido inicialmente considerado suspeito, ele foi logo descartado, assim como um ex-namorado de Christie, casado e 20 anos mais velho que ela. Várias testemunhas descreveram um homem dirigindo um Dodge Shadow conversível branco de 1993 ou um IS de 1990 ou possivelmente um Toyota. Depois disso, várias descrições, esboços e informações sobre o carro foram divulgados nos meses seguintes. A polícia estava claramente tentando, mas parece difícil para eles determinar qual informação era a mais precisa do que eles haviam recebido. Durante anos, a polícia suspeitou que ela tivesse sido morta por um conhecido. 60 homens foram investigados e descartados por meio de testes de ácido desoxirribonucleico e um total de 1.600 pessoas foram entrevistadas no caso de Christie. Mas tudo era um beco sem saída. Então, em 2003, um jornal local recebeu uma ligação estranha de um homem suspeito que mencionou a suposta vida dupla e o comportamento promíscuo de Christie. No entanto, quando o Federal Bureau of Investigation foi contatado, já era tarde demais para rastrear e localizar o chamador. Avançando para 2017, onde novos perfis do assassino foram feitos, utilizando seu ácido desoxirribonucleico da cena do crime. Um ano depois, esse ácido desoxirribonucleico foi carregado no GEDmatch, um site de genealogia, e os investigadores que trabalhavam no caso de Christie finalmente encontraram um homem chamado Raymond Rowe, um DJ local muito querido que usava o nome de DJ Freeze. Seu irmão havia carregado seu ácido desoxirribonucleico no site, levando ao acerto. Assim como no caso de Crystal Beslanovich, os investigadores no caso de Christie observaram seu suposto assassino antes de obter seu ácido desoxirribonucleico. Ele combinou conclusivamente com o que foi retirado da cena do crime de Christie. As autoridades também descobriram que o homem dirigia um Toyota Coupe branco na época do assassinato. Nascido em 1968, Raymond Rowe já havia se divorciado 3 vezes e, perturbadoramente, realizou uma manifestação contra a violência no mesmo ano em que assassinou Christie. Rowe foi preso
em junho de 2018. Na época, ele estava casado com sua quarta esposa, uma ucraniana que tinha um filho de outro relacionamento. Ao ser preso, Rowe admitiu a culpa e pediu desculpas à família restante de Christie. A mãe de Rowe havia falecido antes de sua captura. Ele disse à família: "Não consigo imaginar pelo que vocês estão passando. Eu peço desculpas." Apesar de admitir o crime, Rowe não ofereceu nenhuma versão dos eventos, nem explicou por que realizou um ato tão horrível. Permanece desconhecido como ele conhecia Christie, embora um bilhete encontrado em seu apartamento na época indique que ela visitou o clube onde Rowe trabalhava como DJ em 1992, mas não está claro se o par realmente se conhecia ou não. Após sua prisão, uma de suas ex-esposas veio a público para afirmar que, na época da execução de Christie, o casal havia lido as manchetes juntos em choque. Ela notou que Rowe havia expressado preocupação com a segurança dela, sabendo que havia um assassino à solta. Embora Rowe tenha escapado da pena de morte, ele ficará na prisão pelo resto de sua vida. As autoridades não têm certeza se este foi o único crime de Rowe. Para muitos, dada a brutalidade imperdoável do assassinato de Christie, parece improvável que tenha sido simplesmente um ato isolado. Apesar de sua prisão perpétua, a família de Christie notou que Rowe ficou livre de consequências por mais tempo do que sua amada irmã e filha esteve viva. Apesar disso, Rowe era apenas mais um criminoso que não poderia fugir para sempre. Outro que pensou que tinha se safado antes que a justiça finalmente o alcançasse. E aí estão os fatos. 3 casos que foram resolvidos recentemente. Compartilhe seus pensamentos e reações nos comentários abaixo. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você ainda está com fome de conteúdo sobre crimes reais, pode conferir o Cold Case Detective seguindo o link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.